usa palavras, usa objetos, usa elementos para poder dizer à comunidade que a hora chegou. Não temos mais o que esperar. Deus agora vem até o seu povo, fazendo uma nova aliança. Aliança que o homem antes tinha quebrado. Os profetas, os patriarcas, tentaram de uma maneira ou de outra consertar esta aliança, mas nenhum conseguiu confirmar a aliança quebrada pelo pecado do homem. Agora é Jesus Cristo que aparece justamente na Galileia para iniciar essa nova realidade, esse novo mundo. O simbolismo é o casamento. É interessante que nós podemos perceber como João vai enfeitando aquele momento. O que vocês acham? Se as pedras, as talhas, era do templo, como era que podia estar numa casa particular? Por aí já viu? Não podia. Tem que ver que é o pensamento do autor. Por quê? Porque as talhas não podiam sair do templo. Jesus não conseguiu iniciar o seu sinal da sua presença no templo. O templo era um lugar injusto de corrupção. Jesus vai contra o templo. Ele não faz o sinal da sua presença no templo, vai fazer uma casa. Mas a ideia usa os objetos do templo, porque são sagrados objetos, né? Então João coloca Jesus não no templo, mas numa casa, mas com os objetos do templo, para dizer: chegou a hora. Deus está no meio de nós. Deus se lembrou de nós. Deus veio casar conosco. Deus perdoou o pecado do homem. Ele quer fazer uma nova aliança. Por isso hoje, por todo o Brasil, o povo católico celebra em Cristo a sua mãe. Celebra em Cristo e sua mãe na fé. Por isso, celebrar Maria na imensa família de Deus. Deus vem casar com a família. E a figura importante é a mulher, na pessoa da mãe de Jesus. Interessante. Podia ser outra mulher? Não podia. Não. É a mãe de Jesus. Então Maria é importante no projeto de Deus. Maria é importante na abertura da missão de Jesus. É Maria quem traz Jesus ao mundo. É Maria quem vai apresentar Jesus à comunidade. Façam tudo o que ele quiser. É Maria. Não sei como as pessoas não percebem essa riqueza da presença de Maria, não como salvadora, mas como colaboradora. Sem ela, a salvação podia não ter acontecido ainda. Se ela não se abre, se ela não dá o seu sim a Deus, podia ser que a salvação não tinha sido realizada, porque Deus não tinha se encarnado na humanidade,
porque não tinha encontrado o espaço necessário para que isso acontecesse. Maria, serva fiel, entendeu o mistério de Deus. Deus tinha Deus e Deus realizou em Maria o que ele queria realizar com toda a humanidade. Por isso, celebrar a primeira discípula do seu próprio filho. Nossa Senhora, Maria é discípula do seu filho. Maria caminha conosco, alimenta nossa esperança, sustenta a nossa fé. Celebremos sua presença nas dores, nas alegrias, dos pequenos, dos pobres, dos pecadores, dos que se entregam à construção de uma sociedade nova, mais justa, solidária e fraterna. A liturgia nos convida a refletir, proclamando. Temos como ponto alto o pedido e o desejo de uma rainha externa. Para o bem. Um pedido ela faz. Concede-me a vida. Eis o meu pedido. E a vida do meu povo. Eis o meu desejo. É a intervenção de quem? De uma mulher. De uma mulher, né, que se sente ameaçada com a situação, não só ela, mas todo o seu povo, sua nação, entre desespero. Então ela vai até o rei para apelar, para que o rei possa a trazer paz no meio do seu povo. Só o rei podia fazer isso. Aqui, quem é o rei? Jesus. Jesus é o rei. Quem é a rainha? Maria simboliza aqui a nova Esther. A nova Esther, que está presente no meio da tribulação, das dificuldades que seu povo está enfrentando, né? A exploração, a corrupção. Então é Maria que nesse momento dialoga com o rei, com o filho, e o filho acata o pedido da mãe, né? Por isso, da mesma maneira, o Evangelho nos apresenta o sinal de Jesus. O sinal de Jesus da transformação da água em vinho, ocorrido por intercessão da sua própria mãe. O vinho simboliza, outro simbolismo. O vinho simboliza a alegria. Quando Deus entra no meio do povo se alegra e é feliz. É festa. É festa. Então agora, na pessoa de Jesus, Deus está presente no meio do seu povo. Por isso João coloca como a alegria do coração dos homens a expressão vinho. O vinho novo, o amor. O amor de Deus entre os homens. O vinho novo. Por isso, em Esther está figurada Maria que intercede e dirige a vida do seu povo, o povo de Deus. Maria se faz presente como discípula do seu filho e como membro da nova igreja, do povo de Deus,
O novo Israel nasce nesse momento. Maria reflete tudo o que se pode refletir a igreja, pois ela é, por excelência, membra viva da igreja, discípula do Senhor. Vocês observem que nos momentos críticos da vida pública de Jesus, Maria está presente. Está presente no nascimento, hoje o sigilo presente quando ele se apresenta ao mundo como Filho de Deus, presente na cruz, presente no Pentecostes. Maria está nesse momento de revelação, de declaração de Deus. Maria sempre está do lado, né? Por isso, meus irmãos, ela é por excelência membro da igreja, discípula do Senhor. Ela é exemplo de discípula fiel, que assim permanece mesmo em meio à perseguição, em meio à dor, em meio ao sofrimento. Ela sofre com o filho, carrega a dor do filho no seu coração, no silêncio da sua intimidade, no seu coração. Por isso, no Evangelho, temos o primeiro sinal de Jesus: o casamento. O casamento é a relação na festa do matrimônio entre Deus e Israel. Essa relação já estava sem alegria, sem felicidade, por falta do vinho do amor. A sociedade de Israel tinha perdido o estímulo da vida, representado em quê? Nas talhas vazias. As talhas representadas aqui como a religião. Estava vazia a religião, né? A religião não foi capaz de mergulhar no sentido profundo da relação amorosa que Deus queria com o seu povo. Do modo que a religião estava sendo conduzida, estava morta, sem expressão de vida, sem expectativa de vida. Então Jesus rompe quem? Com a religião. Lembra que eu falei por isso? Que ele não foi fazer o milagre no tempo era a sede da religião. Ele não conseguiu introduzir o vinho novo do amor por causa da tradição vazia, de uma estrutura injusta, cruel, desumana. Jesus rompe com a religião dos pais. Ele procura animar o seu povo e a mostrar o amor de Deus através do casamento fora do templo, fora do redil, construído como meio da salvação de Deus. Por isso a religião torna-se uma religião de obrigações, uma religião de leis, de decretos, sem fim, uma religião de purificação de culpa. Basta você se encostar e correr no templo e fazer um ritual para se purificar. A religião naquele tempo que realizava isso. Não era uma religião que apresentava o amor de Deus.
Por isso que eu digo a vocês mesmo, gente, a nossa religião não pode, não deve permanecer voltada nesses conceitos. Quais são os conceitos que eu quero falar? Hoje, muitas pessoas e muitos movimentos, basta você olhar para o outro de uma maneira, de qualquer jeito desagradável, tem que recorrer à confissão. Não é? E a alegria? O pecado existe, é lógico. Mas nem tudo que você faz é pecado. Você não vive o pecado, você vive o quê? A graça de Deus, a alegria. E não pecado. Nós somos cheios de quê? Do Espírito Santo. E não do pecado. Ele pode acontecer. De uma maneira ou de outra, nós podemos ressuscitar da raiva do pecado. Mas não é isso que você vive. Você vive é a alegria do novo. É a presença do ressuscitado no sacramento. Agora, é necessário sim a confissão, mas não no sentido que eu estou falando de tudo que acontece como para confessar. Isso não é voltar o quê? Uma igreja, uma religião da purificação de culpa. Tudo que eu faço me acho culpado, como a igreja tem que confessar. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Pois é. Não estou dizendo que não deve confessar. Agora, não pode abusar da confissão. A confissão é realmente um momento de arrependimento, de conversão, de mudança de vida. Agora, tudo que acontece com a confissão, não é? Pense bem. E nem tudo que se faz é pecado. Por isso que Jesus traz a água nova. É Ele quem manda encher as talhas e a transforma em vinho. Ele tem poder. Isso Ele determina. Faça isso. Traz a alegria e o novo sentido da religião com Deus. Não abandonou, não condenou a religião, condenou o modo como os homens conduziam a religião. Não condenou a religião. Ele usou os elementos da religião para dos elementos da religião nascer uma coisa nova. É o tronco de Jessé que brota nova vida, né? Então, a religião é necessária, mas quando ela está aberta para a novidade, a religião de Deus não se abriu para a novidade, se fechou. Ele não conseguiu fazer nada no templo de Jerusalém, mas ele usa os símbolos do povo, né? Para mostrar a novidade. Maria é o modelo de todo cristão. Ela interessa a vida dos seus. Também para nós, esse deve ser o desejo e o pedido. Não para mim sozinho, não para a minha família sozinha, mas para toda a comunidade. Quando eu rezo só para mim, a minha oração fica vazia. Eu tenho que rezar para mim e para todos que convivem comigo e para toda a humanidade. Vivemos em comunhão. Foi o que o Padre ontem lá em Cachoeira, na sua pregação, lá, a comunhão, né?
comunhão dos santos. Quem são os santos? Todos nós. Os que estamos aqui e os que partiram, né? Os que partiram já receberam a sua coroa. E os que estão aqui estão vivendo as tribulações, mas lavando as suas vestes e alvejando o sangue. Ele falou: por isso, a nossa devoção a Maria e aos santos deve sempre conduzir a Jesus Cristo, e não apenas um ritual vazio. Ao ouvir a sua palavra, foi o que Marta e Maria fez. Marta não ouviu, Maria ouviu. Por isso, ouvir a palavra e viver o seu ensinamento. Isso testemunham as palavras de Maria no Evangelho: fazei tudo o que ele vos disser. Ela é a primeira ouvinte da palavra, é a primeira discípula da palavra. Por isso ela apresenta o Filho à comunidade. Olha, é ele. Deus já tinha apresentado no batismo. Eis que é o meu filho muito amado, escuta o que ele vai dizer. Maria deve ter aprendido com a voz do anjo, né? Por isso ela tem convicção de dizer ao povo: façam tudo o que ele disser. Por isso Maria está aí como quem intercede, como aquela que aponta para Jesus: façam o que ele disser. E como a esposa que entregou a seu esposo, né, a sua própria mãe. Maria é a Israel fiel, que ainda resta no meio da humanidade. Ela é a Israel fiel, a mulher que ama o esposo, que é esposo e filho, né? E é pai, é salvador para ela. É o esposo, a filha de Sião, que escuta a palavra, né, e espera nele a realização que todos sonhamos. Por isso, irmão, é o espírito da celebração de hoje nos convida, a exemplo de Maria, a termos um olhar atento às necessidades do dia a dia, e ao levarmos a ela de novo da boa nova de Jesus. É a missão nossa, é levar o povo à humanidade, que é a palavra de Jesus. E como é que nós vamos conseguir? Pelo nosso testemunho.